certamente existe um padrão entre as pessoas que assistem aqui esse canal. E a pergunta de hoje é bem sincera. Você se sente sozinho? Você sente que não tem ninguém para conversar? Você sente em algum momento que ninguém é interessante o suficiente para trocar uma ideia com você? Se as respostas forem sim, esse vídeo é para você. Porque aqui eu vou falar como o sistema odeia sonhadores e como ele tenta a todo momento te doutrinar para que você ache que não existe escapatória ou que não existe saída do sistema como ele é hoje, beleza? Bom, e lembrando que nesse vídeo aqui, o meu papel é basicamente relatar algo que eu estou vendo, tá? Eu não tenho a saída para tudo, eu também não quero te vender nenhum sonho, nenhuma esperança. Bom, uma coisa que você tem que entender é o seguinte: todas as pessoas, independente do país onde elas estejam nascendo, mas no Brasil isso fica muito claro, é que você é colocado em um sistema onde todos têm que fazer a mesma coisa. Basicamente, existe um padrão comportamental com regras, horários e meta de desempenho. E isso você tem que seguir do dia do seu nascimento até o final da vida. E as formas mais claras de você notar esses padrões são no maternal, na pré-escola, que inclusive eu fiquei sabendo recentemente que pré-escola nem existe mais, né? Agora é direto da creche para a escola. E a pré-escola era uma coisa muito boa que existia no passado, porque você não ia direto da creche para a escola. E existiam pré-escolas, onde você basicamente já aprendia o conteúdo do ensino fundamental em uma pré-escola, ou seja, você já chegava no fundamental sabendo mais do que todo mundo, tá? E isso era bem bacana e eu acho que isso foi importante pra caramba pra mim, porque como eu estudei a vida inteira em escola pública, durante um pequeno período da minha vida eu tive acesso a estudar numa pré-escola muito boa, onde eu aprendi várias e várias coisas e já cheguei no ensino fundamental como um cara diferenciado ali no meio das crianças. Já sabia coisa pra caramba, enquanto as pessoas ainda não sabiam nem ler, tá? Mas isso aqui foi excluído pelo sistema atual. Então, você pode reparar que vai existir um padrão, tanto nessa questão da pré-escola, mas em qualquer âmbito da sua vida, profissional, relacionamento, vai existir um padrão ali que você tem que seguir, tá? Mesmo que você não concorde com esse padrão. As pessoas esperam que você siga esse padrão. Então, na questão de estudos é isso. Você vai para pré-escola, escola, ensino médio, faculdade, trabalho e aposentadoria, tá? Então, basicamente, o sistema dizendo que o seu destino já está pré-definido, que o seu caminho já foi escrito e é aquele caminho que você tem que trilhar. Bom, e obviamente a maioria de nós concorda que isso aqui de fato é uma realidade. Também tem a falsa liberdade de sonhador. Durante a sua jornada, você sente que poderia fazer coisas de outras maneiras. Às vezes, você vê tudo aquilo que você está fazendo naquele momento como algo inútil e começa a criar seus próprios caminhos e suas próprias regras. Ou seja, você cria o seu próprio código de conduta. O exemplo clássico é o do adolescente rebelde. O adolescente rebelde se sente mal por estar no ensino médio. Ele não vê futuro no que ele está aprendendo, ele acha que a maioria daquelas matérias ali ele nunca vai usar na vida, e de fato isso é verdade, ele nunca vai usar aquilo na vida, e ele começa a se revoltar com a família, com os professores, muitas vezes também se afasta dos colegas de turma e por aí vai. Então ele começa a seguir ali o próprio código de conduta dele. E aqui, colocando a minha opinião, tecnicamente esse tipo de revolta é muito bom para a sociedade no geral. Porque eu percebo que as pessoas mais diferentes, as pessoas incomodadas, são as pessoas que realmente tentam resolver os problemas da humanidade. São aquelas pessoas que não se acomodam, são as pessoas questionadoras, as pessoas que inventam coisas, que descobrem novas formas de fazer outras coisas e por aí vai. O problema, é óbvio, é que a sociedade não quer esse tipo de pessoa. A sociedade quer o tipo de pessoa que segue os padrões que são impostos pela sociedade. Então, voltando aqui no exemplo do nosso adolescente rebelde, obviamente vai ter ali toda uma movimentação do círculo social dele para que ele retome para as regras do jogo. Então, coisas que ele acha que ele deve fazer, ele vai suprimir todas aquelas vontades para fazer o que geral acha que é certo, o que a maioria acha que é certo.
seguindo ali aquele padrão de NPC médio. O sistema. Quando você demonstra um comportamento e opiniões diferentes, automaticamente o sistema tenta te expulsar, como se você fosse um perigo. Você se torna uma ameaça e logo tentam te ridicularizar ou você é deixado de lado. Ou seja, como eu tinha falado, o sistema vai a todo momento ali tentar te calar, tentar te ridicularizar, tentar suprimir aquilo que você está tentando expressar para o mundo, tá? E aí que entra a nova parte desse jogo, porque é o seguinte, quando você toma decisões que são diferentes, decisões que te afastam das pessoas, não que elas te afastam porque você toma a decisão de se afastar, você toma decisões diferentes das outras pessoas e por isso elas te olham como um estranho, tá? Então quando você toma essas decisões diferentes, quando você escolhe maneiras diferentes de realizar as coisas que você quer fazer, e quando você não participa dos jogos que o sistema lhe impôs, um exemplo, você não quer fazer faculdade, ou você não quer ter um relacionamento, você não quer casar, etc. Quando você não faz esse tipo de coisa, você se sente perdido, porque desde o início da sua vida, as pessoas colocaram na tua cabeça uma trilha que te leva ao sucesso e dizem que essa é a trilha natural. Mas o problema e que faz você se sentir perdido é que a cada dia que passa, essa trilha que te levaria ao sucesso natural é cada vez mais fácil de ser refutada. Ou seja, na sua cabeça você tem a sensação de que, por exemplo, fazer faculdade ou casar não vai ser bom para sua vida, tá? Você tem essa sensação por algum motivo, pela sua vivência, pelas coisas que você observa ao seu redor. Só que o sistema odeia isso em você. Ele odeia esse seu sentimento de achar que essas coisas são ruins. Por quê? Porque o sistema ele doutrina as pessoas desde a infância para que elas sigam padrões. E você não está seguindo esses padrões. E o que te deixa mais puto é que você está certo. Você de fato observa as coisas ao redor e tem certeza de que o que você está pensando está certo, porque é o que você vê na realidade. E aí a gente volta no começo desse vídeo aqui, que é o fato de que, por causa disso, você acaba se afastando de pessoas e acaba se sentindo sozinho. Você se sente muito diferente da maioria. Exemplo, hoje em dia, eu posso tranquilamente falar que a internet é melhor para ganhar dinheiro do que fazer faculdade. Novamente, pessoal, estou usando o exemplo de faculdade aqui porque está mais fresco na minha memória, até fiz um vídeo recente sobre isso. Mas você pode levar isso aqui para qualquer coisa, cara, para qualquer área aí da sua vida, tá bom? Certamente, quando eu falo isso, alguém que é de uma geração nova, tipo a geração Z, vai acreditar em mim. Pois ele convive com essa realidade o tempo inteiro. Então ele vai conhecer ali um familiar, um amigo, um colega de escola que, por exemplo, abriu um TikTok ali e fez algumas vendas pelo TikTok Shop. Então ele já enxerga aquilo como algo real, algo palpável. Entretanto, as pessoas mais velhas não vão aceitar esse tipo de argumento, pois na época deles a lavagem cerebral era enorme. E por que a lavagem cerebral que as gerações mais antigas sofreram era maior do que a de agora? Porque na época deles, alguns tipos de argumento realmente faziam sentido. Por exemplo, esse argumento de que faculdade vai te levar ao sucesso. Realmente, na época deles, esse argumento não era tão falso. De fato, fazia até sentido naquela época. Hoje em dia, não. Mas o que eles nunca vão aceitar é que as pessoas mais iluminadas das gerações antigas foram mesmo as pessoas que eram diferentes, as pessoas fora da curva. Então, vão ter dois tipos de sentimentos aqui que são idealizados pelos pais, pelos tios e pelos avós. O primeiro é aquele sentimento de que talvez ele esteja falando certo, porque na geração dele as coisas mudaram, mas na minha geração não era assim. Na minha geração você tinha que fazer faculdade. E também tem aquele pouco de inveja de que, mesmo na minha época, aquelas pessoas que eram muito fora da curva, muito diferente, aquelas pessoas esquisitas, elas tiveram sucesso, mas aquilo foi sorte. Então você vai encontrar esse paralelo entre esses dois tipos de pessoa que são mais velhas, e normalmente você vai encontrar esse tipo de sentimento na mesma pessoa.
A mesma pessoa, ela não gosta das novas gerações, porque eles conseguem ganhar dinheiro e ser bem-sucedido de formas não tradicionais, e ao mesmo tempo ele tem inveja e raiva de que, mesmo na época dele, as pessoas diferentes e esquisitas conseguiam criar coisas, empreender, ser felizes de outras maneiras que eles não conseguiram. Eles tiveram que seguir esse caminho tradicional. E aí que tem o real problema de todo esse vídeo, que são os Cavaleiros do Apocalipse. Vamos ser sinceros aqui. Nesse vídeo aqui, só nesse vídeo, eu nem tô me importando com quem criou o sistema. Eu só tô chamando de sistema, tá? Então eu não me importo se foram burocratas estatais, eu não me importo se o sistema que eu tô falando aqui é o Estado, eu não me importo se o sistema que eu tô falando aqui é a elite intelectual brasileira ou mundial, se são um conjunto de pessoas, se são uma família, se são judeus, eu não tô muito preocupado com isso nesse vídeo. Mas o problema é que todas essas entidades juntas, com milhares de professores, pais, tios, avós, políticos e etc., todos esses são protetores desse mesmo sistema. Consegue notar isso? Recapitulando, você se sente estranho. E principalmente se sente estranho porque esse sistema onde você vive tenta sufocar os seus sentimentos, tenta sufocar os seus sonhos, a sua criatividade. E as pessoas que te dizem que tudo isso que você está sentindo é bobagem, é besteira e vai te levar para um caminho fracassado, são os protetores desse mesmo sistema, tá? Mesmo que sejam seus parentes, seus professores, seus tios, seus políticos, mesmo que essas pessoas sejam boas de fato, elas são boas como pessoas, mas elas são protetoras desse sistema que está te oprimindo, certo? E todos eles trabalham em conjunto para, de fato, destruir os seus sonhos e fazer você caminhar na linha, dizendo que os seus sonhos são inúteis e que você não pode mudar sua própria realidade. O que eu já falei várias vezes nesse canal, se tem algo que você realmente pode mudar, é a sua própria realidade, tá? E até mesmo você morando no Brasil, que é um país fodido, só você, pode mudar completamente a sua realidade. E eu sou um baita de um exemplo disso. E o que acontece? Todas essas pessoas que eu acabei de falar, elas querem te nivelar por baixo. Basicamente, elas nivelam a humanidade por baixo para manter você junto com eles. Então, lembra daquele papo da inveja que eu te falei? No mundo, sempre existiram pessoas diferentes. E são as pessoas diferentes, as pessoas sonhadoras que movem o mundo para um local, para uma realidade melhor. Elas resolvem os problemas da sociedade, elas constroem coisas, elas constroem soluções. Só que as pessoas que não fazem isso, são as pessoas que estão por baixo, essas pessoas querem te manter junto com elas, presa na realidade delas. E é por isso que nós encontramos hoje em dia aquela velha discussão de filho com mãe, de filho com pai, onde o filho acha que o melhor para ele é tomar um certo tipo de atitude, mas o pai e a mãe vai falar, não, isso que você está falando é bobagem, faça um curso técnico ou faça uma faculdade e calhe a boca. E isso está destruindo várias e várias famílias. Recentemente aqui nesse canal eu fiz um vídeo sobre o Matias, não sei se vocês lembram. O Matias era um cara que morava com a mãe e o padrasto. E por ele não seguir as doutrinas, os dogmas do sistema, ele basicamente foi escorraçado e expulso de casa. Isso porque ele tinha uma visão diferente dos pais, que são o que eu chamo de protetores desse sistema, os cavaleiros desse sistema. Hoje em dia, você pode acompanhar lá no canal do Matias. Ele é um cara que vive sozinho, ele tá pagando aluguel, está trabalhando e a vida dele começou a andar da forma que ele acha que tem que andar, o que deveria ser o caminho de todo ser humano. E acho que a nova geração consegue sentir isso na pele, por quê? Porque as pessoas das gerações passadas, elas, seguindo esse caminho tradicional ou não, conseguiram acumular um certo capital. Afinal, a inflação na época deles era diferente, o custo das coisas era diferente. Só que essas mesmas pessoas que te cobram, elas não te ensinam porra nenhuma.
tá? Então, basicamente, a geração mais antiga só julga a nova geração como uma geração mais fraca e foda-se. Ou seja, eles são os guardiões do conhecimento e você só precisa obedecer o que eles estão falando, mesmo com seus olhos mostrando que tudo que eles falam hoje em dia não serve de mais nada porque o mundo realmente mudou. A regra deles é aquela: você precisa tirar boas notas na escola para entrar em uma boa faculdade e conseguir um emprego. Não importa o que você quer, foda-se o que você quer, você tem que fazer isso porque dava certo no meu tempo e provavelmente vai dar certo no seu também. E aí, eu trago para vocês uma comparação que é meio bizarra, mas que faz todo sentido. E a vida é feita para ser um RPG, onde você escolhe sua vocação, faz sua jornada, faz seus amigos, compra coisas, até você alcançar o auge, ou seja, você parte do nada até você alcançar ali o seu auge. E isso é o que deveria ser, a vida deveria ser mais ou menos assim. Só que o que é a vida hoje? O sistema transformou esse jogo que era para ser um RPG em um jogo de sobrevivência, onde não importa o que você quer, apenas tente sobreviver, não confie em ninguém, seja minimalista, não acumule capital e no final da vida você será recompensado com um auxílio para comprar seus remédios. Ou seja, você basicamente sai de um jogo de um RPG, onde você é um explorador, você cria suas próprias metas, cria sua própria história para viver num jogo de sobrevivência, onde você tem que sobreviver. E se você ficar vivo, ótimo. Isso é o máximo que você vai ter. Bom, eu encontrei esse comentário aqui na internet e ele faz muito sentido, que é o seguinte: os sonhos são pequenos refúgios do inferno que eles criaram. E as coisas boas que podemos viver hoje é porque tem pessoas que ainda arriscam tentar mudar a própria realidade. Aí aqui há alguns exemplos. Um dia, alguém imaginou que pudéssemos conversar por uma rede de computadores. Cá estamos nós conversando por uma rede de computadores. Em algum momento, alguém decidiu que nós poderíamos postar vídeos online para outras pessoas assistirem. Cá estamos nós. Outro cara gostava de videogames e pensou que ele poderia jogar com seus amigos mesmo quando esses estivessem longe. Outro cara imaginou que a gente poderia enviar dinheiro uns para os outros sem passar por bancos centralizados. Todas essas coisas aqui foram criadas por pessoas sonhadoras, que não sabiam se isso ia dar certo ou não. Eles apenas tiveram um sonho, um objetivo. Muitas vezes também era um objetivo de várias pessoas trabalhando em conjunto. E eles foram lá e criaram. E a questão é que essas criações aqui basicamente são a internet, as mídias sociais. Tem aqui também o exemplo da blockchain, transferência de dinheiro, Bitcoin. E essas coisas são importantes. Por quê? Essas realizações tornam a doutrinação do sistema mais difícil. Hoje em dia, se a gente pode estar trocando essa ideia aqui, se eu consigo passar esse tipo de conhecimento para vocês, é porque um dia alguém sonhou que deveria existir YouTube. E que no YouTube um cara poderia gravar a própria tela dele e falar essas coisas para alguém. Isso é o que elimina o sistema no longo prazo. Esse tipo de informação. Por isso que as novas gerações não estão comprando a ideia que as gerações antigas compravam. As novas gerações têm acesso a muita informação. Eles têm acesso à internet, inteligência artificial e várias soluções que no meio do caminho foram criadas por outras pessoas sonhadoras. E é aí que tá. Quando o plano do sistema não dá certo, o que eles fazem? Eles aumentam o autoritarismo. Eles sempre dobram a aposta. Então, você que se sente sozinho, você que não tem ninguém para conversar, cara, é porque você é diferente. Você não faz parte desse sistema. Você deveria buscar suas próprias soluções. Você deveria criar suas próprias soluções. Você é o diferente. Você não pode esperar de pessoas comuns, pessoas doutrinadas, soluções para os seus problemas. E a parte boa disso é que esse sistema, ele já tá tão pré-definido, ele já tá tão fixo no cérebro da maioria das pessoas, mesmo das pessoas jovens, e cara, não só no Brasil, tá, mas em praticamente todos os lugares, se você é uma pessoa que pensa um pouquinho fora da caixa, nem é muito, só um pouquinho fora da caixa, cara, você já tem aí um destaque absurdo no mercado de trabalho, na internet, em qualquer lugar.
E eu queria falar pra vocês que se você se sente sozinho, se sente estranho, cara, mantenha a sua essência. Não tente ser o que você não é. Porque em algum momento, o que vai te trazer alegria, o que vai te trazer resposta, o que vai te trazer resultado é exatamente ser diferente. É exatamente essa resistência de não seguir os padrões que são impostos por você. Muitas vezes você vai sofrer por causa disso, mas no futuro você vai ver que vale bastante a pena. Bom, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.